Um vídeo de 4 meses atrás, em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, diz que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado caso houvesse alguma tentativa de impugnação da candidatura do pai dele, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Nessa gravação, Eduardo Bolsonaro fala que para fechar o STF, basta um soldado e um cabo. No vídeo, gravado durante uma aula no Cursinho do Paraná, o deputado reeleito este ano com a maior votação da história foi questionado por alguém se havia possibilidade de o STF agir para impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse caso ganhasse já no primeiro turno. E nessa hipótese, se o Exército poderia agir. Eduardo Bolsonaro respondeu. A gente já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Eduardo Bolsonaro continuou o raciocínio falando sobre a hipótese de o STF impugnar a candidatura de Bolsonaro, atribuição que sequer é do Supremo, mas do TSE. Eduardo disse. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um gire, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O deputado prosseguiu, desmerecendo o papel do STF. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? O vídeo, gravado antes do primeiro turno das eleições, passou a circular hoje nas redes sociais e provocou reações como a do candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Há muito medo de violência por parte do Bolsonaro. Você viu que o filho dele chegou a gravar uma notícia, né, um pensamento, se é que pode se chamar assim o que eles falam, porque é uma coisa tão impressionante, eu não sei se a pessoa pensou para falar. Mas diz que prender, fechar o Supremo Tribunal Federal é uma coisa que, se eles desafiarem o Poder Executivo, mandariam um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado, nem de jipe precisaria. É uma pessoa que fala isso, não sei se pensa para falar, mas se nem o ministro do Supremo hoje está salvo, você imagina o policial federal que discorda. O candidato Jair Bolsonaro reagiu surpreso quando perguntado sobre o vídeo em que o filho faz as declarações sobre o Supremo. Não existe crítica a fechar a STF. Se alguém falou em fechar a STF, está consultando um psiquiatra. Ao ser informado pelos jornalistas de que a declaração era do seu filho, Bolsonaro duvidou da informação. Desconheço, duvido, alguém tirou de contexto. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou por meio de rede social. Disse que as declarações de Eduardo Bolsonaro merecem repúdio dos democratas. Não apoio chicanas contra os vencedores, mas estas cruzaram a linha, cheiram a fascismo. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, em entrevista sobre fake news à tarde em Brasília, disse o seguinte sobre o episódio. Eu tive conhecimento, me foi trazido pela assessoria, o vídeo, e também me foi trazido ao conhecimento que o vídeo já foi desautorizado pelo candidato. De qualquer sorte, o que eu tenho a registrar, embora não sendo presidente do Supremo Tribunal Federal, e sim do Tribunal Superior Eleitoral, que no Brasil as instituições estão funcionando normalmente. E juiz algum no Brasil, os juízes todos no Brasil honram a toga, né, se deixa abalar por qualquer manifestação que eventualmente possa ser compreendida como de todo inadequada. Eduardo Bolsonaro se manifestou numa rede social sobre o vídeo. Ele disse que apenas respondeu a uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação sem qualquer fundamento de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que jamais acreditou nessa possibilidade, mas que se algo parecido acontecesse, seria algo fora da normalidade democrática. O deputado disse que citou apenas uma brincadeira que diz ter ouvido na rua. Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que se foi infeliz e atingiu alguém, pede desculpa tranquilamente e diz que não era a intenção dele. Ele disse que a divulgação do vídeo não é motivo para alarde e visa atingir o pai Jair Bolsonaro. Eduardo diz que tem a consciência tranquila e que o momento é de acalmar os ânimos, que segundo ele são inflados propositadamente para criar uma atmosfera de instabilidade. E concluiu, se alguém defender que o STF precisa ser fechado, de fato essa pessoa precisa de psiquiatra.
A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, não vai comentar. O PSL, partido de Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou. Há uma semana da eleição, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral e autoridades do governo defenderam a segurança das urnas e o combate às notícias falsas. O Gabinete de Segurança Institucional garantiu que não há nenhum indício de que notícias falsas tenham influenciado o processo eleitoral até o momento. A presidente do TSE afirmou que as urnas são seguras e qualquer possibilidade de fraude deixaria digitais, o que não aconteceu. A ministra disse que as investigações devem seguir os prazos do processo legal. Há um tempo para a resposta responsável. A Justiça Eleitoral combate boatos com respostas fundamentadas no âmbito das ações judiciais que lhe são propostas. E as ações judiciais exigem a observância do devido processo legal, nos exatos termos da Constituição. Rosa Weber criticou a divulgação dos conteúdos falsos na internet. As fake news, a desinformação, visando a minar, repito, a credibilidade da justiça eleitoral, a meu juízo, é intolerável e está merecendo a devida resposta. A nossa resposta está se dando tanto na área jurisdicional, como eu acabei de referir, como também na própria área administrativa. Agora, se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre. O ministro da Segurança Pública afirmou que estão sendo investigadas 3 pessoas que postaram mensagens com ameaças a Rosa Weber e que uma delas foi localizada no Japão. Ele reforçou que não há como se esconder na internet. Não há anonimato em redes sociais. Quem cometer crime imaginando que a Polícia Federal, acionada pela Justiça Federal, não vai chegar a quem cometeu, veja os exemplos que nós estamos dando aqui. Chegamos no Japão e vamos chegar em qualquer lugar, porque não existe anonimato e a Polícia Federal tem condições de efetivamente chegar a quem tentar ou cometer fraudes ou crimes que sejam reportados seja presencial, seja no mundo digital, pela Justiça Eleitoral. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República afirmou que não há indício de que mensagens falsas tenham influenciado as eleições. Não há a identificação de nenhuma operação sistemática, estruturada contra nossas eleições. Não há nenhum indício de que isso tenha trazido e tenha influenciado no nosso processo eleitoral até aqui. Desde o início da eleição, 469 inquéritos foram abertos para apurar crimes como divulgação de mensagens falsas e compra de votos. Técnicos do TSE chamaram pesquisadores que acompanham mais de 350 grupos no WhatsApp sobre política para coletar dados sobre o que está circulando nesses grupos. O secretário-geral da presidência do TSE disse que o tribunal fez uma parceria com o WhatsApp, que vai ajudar no rastreamento de conteúdo indevido. E com essa ferramenta nós conseguimos uma capacidade maior de acompanhamento do que circula nas redes e de divulgação das nossas próprias propagandas e da nossa própria defesa. Vamos agora falar do Dia dos Candidatos à Presidência da República. Fernando Haddad, do PT, fez campanha no Maranhão. O candidato do PT, Fernando Haddad, escolheu um antigo bairro operário de São Luís para pedir votos neste domingo. Haddad fez caminhada. Depois, em cima de um carro, foi seguido por militantes e apoiadores até um palanque, onde discursou. Fernando Haddad prometeu que, se for eleito a partir de 1º de janeiro e durante todo o ano que vem, o preço médio do botijão de cozinha vai ser de R$ 49,00 em todo o país. O impacto é mínimo na Petrobras, sobretudo em função da mudança de política interna da Petrobras. A Petrobras vai ter mais lucro em outras atividades e vai poder compensar esse aceno que nós estamos fazendo para quem hoje está cozinhando a lenha, por falta de recursos para pagar R$ 75, R$ 80 o botijão de gás. Fernando Haddad disse que as famílias mais pobres são as que mais sentem os efeitos da crise econômica. O candidato prometeu reajustar os benefícios do Bolsa Família. Nós vamos dar um reajuste linear de 20%
dos benefícios do Bolsa Família a partir de 1º de janeiro de 2019. Haddad disse também que quer retomar investimentos na região Nordeste, para que ela aumente a participação no Produto Interno Bruto. E que entre as prioridades estão as ações de empreendedorismo e investimentos em educação. O candidato do PT afirmou que, se eleito, vai dobrar o contingente da Polícia Federal. Ele quer que a Polícia Federal faça parte de um sistema nacional único de segurança pública. A Polícia Federal tem esse papel que nós reservamos a ela, de assumir certas responsabilidades que hoje oneram demais os estados, que não conseguem enfrentar, e tiram as polícias daquilo que elas deveriam estar fazendo, que é o cotidiano, o dia a dia do cidadão. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL, participou de um encontro e assinou um termo de compromisso com representantes da comunidade surda do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro passou a manhã na casa dele na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e divulgou mensagens numa rede social. Numa delas escreveu: com o nosso provável ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, conversamos sobre projetos interligados com a educação, priorizando a especialização em áreas de exatas e biológica, e não somente humanas, estimulando uma nova direção desde a base do ensino. No início da tarde, ele saiu para gravar programas do horário eleitoral gratuito nesta casa no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Lá recebeu representantes da comunidade surda de várias regiões do país. Bolsonaro estava ao lado da mulher, Michele. Eles ouviram mensagens de apoio, inclusive de crianças, e agradeceram em Libras, a língua brasileira de sinais. Jair Bolsonaro assinou um termo de compromisso pela causa dos surdos. É motivo de satisfação e me sinto muito honrado em assinar esse termo de compromisso no momento, que é de respeitar a legislação e aperfeiçoá-las no futuro. Eu me sinto integrado a vocês e peço a Deus que nos dê inteligência, força e coragem para levar adiante as propostas de interesse da nossa população, em especial aqui da comunidade surda de todo o Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês. No fim do encontro, o candidato do PSL deu uma rápida entrevista. Jair Bolsonaro não quis antecipar outros nomes para sua equipe de governo, caso seja eleito, e disse que vai manter a estratégia de campanha agora na reta final. Só vou falar em ministro depois das eleições, caso eu seja eleito, obviamente. Continuar fazendo o que eu fiz ao longo dos últimos 4 anos. A estratégia foi lá atrás. Ter a nossa bandeira, a verdade acima de tudo, e tratar todo mundo com respeito e consideração. Apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, participaram de manifestações hoje em 57 cidades. A manifestação em São Paulo foi organizada pelos movimentos Vem Pra Rua e MBL. 6 carros de som ocuparam parte da Avenida Paulista. Os apoiadores gritavam frases a favor do candidato do PSL e contra o PT. Os manifestantes também se reuniram em algumas cidades do interior do estado. No Rio de Janeiro, a concentração a favor de Jair Bolsonaro foi na praia de Copacabana. Os manifestantes assinaram os nomes numa faixa onde estava escrito "Não aceitaremos fraude". Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, no centro da cidade. A concentração em Brasília foi perto da Biblioteca Nacional e ocupou parte do eixo monumental. Uma carreata desceu a esplanada dos ministérios. O ato em Salvador contou com 2 trios elétricos em frente ao Farol da Barra. Uma multidão percorreu as principais ruas do centro de Belém. O grupo fez orações e cantou o hino nacional. Em Florianópolis, a manifestação foi na Avenida Beira-Mar Norte. Os apoiadores de Jair Bolsonaro vestiram camisetas amarelas e carregaram bandeiras do Brasil. É hoje.